Nesse momento, vamos fazer a reverência. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nós estamos fazendo a leitura do capítulo 1, do canto 1, capítulo 13, de Tarasta Deixa Olá. Vamos fazer a leitura do verso 31, do verso 32. Verso 31. Maharaja Yudhishthira, que jamais teve inimigos, executou seus deveres matutinos, diários, orando, oferecendo sacrifício de fogo ao Deus do Sol e oferecendo reverências, cereais, vacas, terra e ouro aos brahmanas. Em seguida entrou no palácio para oferecer respeitos aos mais velhos. Contudo, não conseguiu encontrar seus tios ou suas tias, a filha do rei, Suala. Verso 32. Maharaja Yudhishthira, cheio de ansiedade, dirigiu-se a Sundaya, que estava sentado ali, e disse: Oh, Sanjaya, onde está nosso tio, que é idoso e cego? Repetindo o verso 31. Maharaja Yudhishthira, que jamais teve inimigos, executou seus deveres matinais diários orando, oferecendo sacrifício de fogo ao Deus do Sol e oferecendo reverências, cereais, vacas, terra e ouro aos brahmanas. Em seguida entrou no palácio para oferecer respeitos aos mais velhos. Contudo, não conseguiu encontrar seus tios ou sua tia, a filha do rei Subala. Verso 32. Maharaja Yudhishthira, cheio de ansiedade, dirigiu-se ao Sanjaya, que estava sentado ali, e disse: Oh, Sanjaya, onde está nosso tio, que é idoso e cego? Chai. Om Bhagyana Chivirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militanina Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Olhando o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13, Dhritarashtra, deixa o lar. Vou fazer a leitura do sânscrito. Om Evam Raja Vidurena Nujinat Bhagyana Chakshur Bhojita Ajanidha Chitva Soveshus Neha Pashandradimno Nishakrama Brihatit Sandharshi Tattva Om Bhachim Prayantam Subalasya Putrik Pativrata Chanu Jagma Sadhui Himalayan Yashta Dandat Prahashan Manas Vinan Nivasat Samprahara. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Muito bem. Então nós vamos dar aqui sequência na leitura que nós estamos fazendo nos estudos do Srimad Bhagavatam. Esse verso, se vocês observarem, é o Maharaja Yudhishthira, que
jamais teve inimigos? Aí se pergunta como pode ser que ele jamais tenha tido inimigos se ele acabou de sair recentemente de uma batalha, do campo de batalha, onde milhares de pessoas vieram a óbito por consequência de problemas relacionados com uma guerra fratricida, né? Como é que explica isso daí? Ajata Shatru é chamado aquele que não tem inimigos. E como então, ele não sendo inimigo, não tendo inimigos, tantas pessoas queriam matá-lo, inclusive Duryodhana construiu uma casa de goma laca, ou seja, ele construiu uma casa e ao invés de usar, vamos dizer, cimento, ele usou um tipo de cola inflamável, né, para pegar fogo fácil, para justamente matá-lo. Duryodhana tentou eliminar Maharaj Yudhishthira muitas vezes, em diferentes ocasiões. Mas ele não conseguiu. Então, como pode ser que o Maharaj Yudhishthira, que jamais ter tido inimigos, né? Pode se perguntar dessa forma, dessa maneira. Acontece que essa expressão Ajata Shatru, que significa aquele que não tem inimigos, é aquele que não considera os demais como sendo seus inimigos. Outras pessoas podem até ter inimizade com ele, mas devido ao conhecimento que ele tem, ele não considera que aquelas pessoas sejam inimigas, né? Como é que um Vira ou um Sadhui, né, que está sendo, como foi falado lá no verso, um Sadhui, como é que um Sadhu ou um Dira entende as pessoas, de modo geral, como almas condicionadas, ignorantes? Como Jesus, por exemplo, né? Pode-se dizer que Jesus jamais teve inimigos. Jesus foi uma pessoa sem inimigos, uma pessoa que não cultivou inimizades. Então, nesse caso, pode-se fazer a mesma questão, a mesma pergunta: como é que pode que Jesus não tenha tido inimigos se ele foi tão perseguido? É porque essas pessoas autorrealizadas, elas não enxergam as pessoas ignorantes como inimigos, mas como ignorantes, ignorantes mesmo, né? O mantra final, não é que Jesus entoou na hora que ele estava deixando o corpo, foi justamente esse, né? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem, porque são ignorantes, eles são ignorantes. Então, se for cobrar deles a conta dessa burrice que eles estão fazendo, então eles vão ficar eternamente presos aqui nesse condicionamento. Nós são almas ignorantes. Então, os, as pessoas autorrealizadas, elas não têm em conta o fato das ofensas que as pessoas cometem contra eles. Não é que eles são sangue de barata, Maria Moles, não é? Pessoas ingênuas ou, né, abobalhadas, não é assim. Elas têm ação, elas têm atitude, elas têm repercussão, sim, ok? Entretanto, elas entendem que as ofensas que as pessoas cometem contra elas não têm uma origem realística, ou seja, uma não tem uma propriedade de ser, né? Eles são imprudentes, eles não têm justamente, né, essa sobriedade que permitiria que as ações fossem consideradas com apropriação. Então, eles são considerados ignorantes ou então almas condicionadas. Nesse caso, é correto dizer que Yudhishthira Maharaja era um Ajata Shatru, que significa uma pessoa sem inimigos, né? Apesar de ele ter sido vastamente perseguido pelo seu primo, parente, né? O Duryodhana. Ok? Então, entendido essa parte, vamos lá. Olha só. Executou seus deveres matutinos diários, orando, oferecendo sacrifícios de fogo ao deus do sol e oferecendo reverências, cereais, vacas, terra e ouro aos brahmanas. Muito bem. E o Yudhishthira, ele era o rei. E o rei tem que dar exemplo para os súditos para que eles tenham retidão e tenham condições de seguir o Dharma de forma apropriada e satisfatória. Então, Yudhishthira, ele acordava pelas manhãs e realizava os rituais, né? Nós, por exemplo, aqui na Seba, por exemplo, só para dar uma referência, né? É uma referência. Todos os dias nós acendemos o fogo, não é? O fogo de Vishnu. O fogo, o elemento fogo, que inclusive o Zoroastra, o Zoroastro, ele é da região ali do Afeganistão, né? Que atualmente é conhecido como Kandahar. Ontem nós falamos sobre isso, né? Também. Ou antes de ontem, Kandahar, essa região do Afeganistão, no passado remoto, era uma extensão da Índia.
E o Zoroastro, ele era um dos seguidores da cultura védica, e ele era um dos seguidores do mitraísmo. O mitraísmo é o sol, né? É o deus do sol, o semideus que representa o sol. E Mitra significa amigo. Mitra significa amigo da vida, ou amigo das pessoas, amigo de todos os seres vivos, é o sol. E quando o sol nasce, todo mundo fica alegre, as borboletas, os pássaros, os animais, todo mundo fica feliz com o sol, quando ele nasce pelas manhãs. Então ele é chamado de Mitra, que significa amigo de todos. E o Zoroastro, ele era um mitraísta, ou seja, um adorador do sol. E o sol representa Deus, que é o amigo de todos, é o amigo supremo de todos. Então, o Zoroastro fundamentou o sistema de filosofia e de religião para aquela região, para aqueles povos, com base no fogo. Inclusive, o zoroatrismo, até hoje, mantém um fogo aceso permanente 24 horas por dia. Vocês pesquisarem o zoroatrismo, que é, na verdade, o profeta dos persas, o grande povo do Irã, os iranianos, que significa terra dos arianos. Eles são descendentes dos povos védicos. E o Irã, os persas, eram seguidores dos povos védicos. Ciro, o Grande, era um seguidor de Zoroastra. E o Ciro foi o libertador dos judeus. Os judeus chamavam ele de o ungido de Deus, né? Inclusive, tem uma parte da Bíblia que Deus pessoalmente teria dito ao profeta Daniel: Ciro, o meu ungido, os libertará. Então, Ciro era considerado um profeta, um Messias, pelos judeus. E o Ciro, o Grande, era um persa, zoroastrista, zoroastriano, seguidor de Zoroastro. Os persas, eles foram os libertadores dos judeus que estavam presos na Babilônia pelo rei Nabucodonosor, e os judeus puderam, então, voltar para sua terra natal, Israel, né, Jerusalém, a partir da liberação que Ciro, o Grande, fez ao povo judeu. E Ciro é considerado até hoje um profeta libertador dos judeus, conhecido como Ciro, o ungido de Deus, né? E era seguidor do Zoroastra, portanto, um seguidor védico, um rei védico, libertador, compassivo com aqueles que estão em opressão. Ciro foi considerado um rei soberano, justo, sagrado, e até hoje o nome dele na história é reconhecido até pelos historiadores, enfim, até pelos judeus, ele é reconhecido como uma pessoa divina, uma pessoa sagrada, apesar de não ser judeu, né? Um seguidor védico. Um seguidor de Zoroastro, que também era um seguidor védico e realizava esse ritual diário de performance, de sacrifício. Esse sacrifício, aqui a palavra é utilizada como sacrifício, né? Sacro ofício, quer dizer, uma atividade sagrada. Sacro significa sagrado, ofício, né? De office ou oficina, que significa onde se faz as coisas, não é? Lugar onde se faz as coisas. Oficina mecânica, oficina de bicicleta, oficina, que significa lugar onde se faz as coisas acontecerem ou funcionarem. E office, em inglês, né, também significa escritório, etc., onde as pessoas trabalham. Então, sacro ofício, que significa lugares onde as pessoas realizam atividades divinas, sagradas, sacro ofício. Aí tem a palavra sacrifício, que significa realização de um ato sagrado. Meramente isso daí, tá? Não significa sacrifício de animais, essas coisas que a gente tem ideia por conta da variação pejorativa da palavra nos dias atuais, não é? Para entender que é uma atividade sagrada. E o Yudhishthira Maharaja realizava o sacro ofício, ou seja, o sacrifício, o Yajna, que é acender o fogo sagrado diariamente para o benefício dos seus súditos. Nós realizamos essa função. Ainda hoje, na Seva, se qualquer pessoa que vier aqui, se vocês viessem, pegassem uma navezinha espacial e descessem e pousassem aqui na Seva agora, vocês chegariam ali na entrada, o fogo de Vishnu está aceso para o benefício de todos vocês, né, que participam aqui da nossa auspiciosa sala sagrada. Então, são parte do clã, né, da nossa egrégora, que é a nossa sala dos mantras. Então, esse fogo sagrado é aceso diariamente para o benefício de todos. E o Yudhishthira Maharaja, um seguidor dos Vedas, um seguidor védico, realizava essa função. Além de realizar essa função, ele também exercia a função de chefe de Estado, distribuindo caridades, né? Então ele recolhia os impostos das pessoas mais abastadas e devolvia essas caridades na forma de caridade para as pessoas menos abastadas. Então, com isso, ele conseguia fazer um equilíbrio social satisfatório para o benefício de todos os presentes, né, no seu reino, tá? Então, é só aí essa contextualização aí, né,
da questão, né? O pensador, o Nietzsche, né, o filósofo alemão Nietzsche, ele escreveu um livro chamado Assim Falou Zaratustra. Esse livro é uma homenagem a Zoroastro, e ele faz uma comparação indicando que o zoroatrismo ou o vedantismo é um conceito mais apropriado para seres humanos inteligentes, em detrimento do cristianismo, que teria uma função, um procedimento mais bárbaro, com limitações intelectuais, etc., e que o zoroatrismo seria, então, uma alternativa para os filósofos ou pensadores inteligentes que quisessem compreender o Supremo a partir de um ponto de vista intelectual mais refinado. Ele faz essa referência nesse livro aí, né, Assim Falou Zaratustra, que é uma referência ao Zoroastro, que era um seguidor védico, mitraísta, adorador do Sol, e o Sol representa Deus, portanto, um adorador do Senhor Supremo. Tá? Surya Narayana significa o Senhor Supremo, representado pelo Sol. O Sol é uma referência a Deus, tá? E o Sol sempre aceso, o fogo é mantido sempre aceso, como uma referência de que Deus está sempre diante de nós, no nosso campo de visão. Tá? Então, essa é a função, tá bem? Não é idolatria tola ou superficial. É as pessoas que fazem essa conjecturação dos procedimentos védicos é que são pessoas tolas e superficiais por serem ignorantes. Elas nem são ofensivas, elas não são agressivas, elas só são ignorantes, né, tolas. Portanto, elas devem ser educadas e ensinadas a pensar de maneira correta para não cometerem julgamentos superficiais e infantis, que é o que normalmente acontece com pessoas que sem conhecimento e sem cultura. Muito bem. Em seguida, entrou no palácio para oferecer respeito aos mais velhos. Então, normalmente, o rei, ele ia até a mãe, pelas manhãs, primeiro ele oferecia, acordava, se banhava, oferecia oblações ao Senhor Supremo, depois ele ia até a mãe e prestava reverência para a mãe. Prestava reverência para a mãe. Lembra que nós falamos, acho que foi segunda-feira ou ontem, né? Nós falamos sobre a relevância que tem as mulheres dentro do contexto da cultura védica. Então, inclusive o rei, ele ia até a própria mãe para dar, não é, exemplos ou sabe, para os súditos, não apenas para dar exemplos aos súditos, mas é porque ele foi educado assim também, né? Então ele vai até a mãe, se abaixa perante a mãe, toca nos pés da mãe, se purifica e aí ele vai ministrar o governo, ele vai trabalhar, vai para o escritório. É assim que o imperador fazia. Ele não começava o dia de trabalho antes de se purificar nos pés da mãe. E aí os mais velhos também eram reverenciados e o rei então ia trabalhar. Assim que funciona a cultura védica, tá? Primeiro Deus, o Supremo, no alto, e aqui a primeira pessoa é a mãe. Depois o pai e aí vem o mestre espiritual. Essa é a hierarquia. Deus, a mãe, o pai e o mestre espiritual. Contudo, não conseguiu encontrar seus tios ou sua tia, a filha do rei Subala, que é a Gandhari, a esposa do Dhritarashtra. O Maharaj Yudhishthira, triste, né, cheio de ansiedade, dirigiu-se a Sanjaya, que estava sentado ali, e disse: ó, Sanjaya, onde está o nosso tio? Ele é idoso e cego. Então, ele estava compassivo com o próprio tio, que apesar do tio ser uma pessoa, assim, ter cometido muitas falhas, ele estava compassivo com o tio, que era idoso, velho, portanto, incapacitado, e ele tinha saído, né? Na verdade, ele era idoso e velho, mas ele não saiu sozinho. Ele saiu acompanhado da esposa, a Gandaki, que essa sim, ela tinha uma vertente, ela tinha vamos dizer, uma pegada, né? Uma espiritualidade muito forte, ela era superior, e foi ela que conduziu o Dhritarashtra para a perfeição, levando ele até os Himalaias, para o ashram, para retiro espiritual e cultivo de conhecimento, tá? Então, esse é o contexto aí desse verso. Eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó auspicioso Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.
Hare Krishna. Prabhu, eu tô com um probleminha que não tô conseguindo entrar como sala dos mantras, e tô sem internet no momento. E se a Brenda puder entrar como sala para desligar e a gravação, agradeço. Hare Krishna. E aqui a gente encerra também, nesse momento, né, Ó, nosso estado na gratidão, Prabhu. Peço desculpa a vocês, que a internet hoje aqui em casa está oscilando, teve uma chuvinha e fiquei sem internet. Tá? vamos providenciar com a Brenda para fazer a interrupção da chamada, para a gente poder dar sequência. Então, eu vou pedir só para vocês não fazerem nenhum movimento agora, tá? Não, nenhuma fala agora, para a gente interromper a sala, tá bem? Só um minuto. Realmente estamos com umas dificuldades técnicas hoje, né? Então vamos, assim, liberar a sala. Todos estão, disponíveis para deixar a sala. Muito obrigado pela atenção. Namastê, Hare Krishna. Tchau, tchau para todos e até a próxima.